O canal Me Pergunte traz hoje questões incríveis de verdadeiro ou falso, acerte se for capaz. 21 perguntas de verdadeiro ou falso baseadas nos versículos do livro de Salmos. Essa brincadeira pode ser muito difícil, então preste muita atenção e se sentir dificuldade pesquise antes de responder. Que Deus ilumine sua mente. Pergunta 1. O Salmo, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Está em Salmos 1 versículo 4. Verdadeiro ou falso? Resposta verdadeiro, está em Salmos 1 versículo 4. Pergunta 2. O Salmo, tudo quanto tem fôlego louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Está em Salmos 146 versículo 15. Verdadeiro ou falso? Falso. Está em Salmos 150 versículo 6. Pergunta 3. O Salmo, até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Está em Salmos 6 versículo 3. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Está em Salmos 6 versículo 3. Pergunta 4. O Salmo, o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Está em Salmos 7 versículo 5. Verdadeiro ou falso? Falso. Está em Salmos 6 versículo 9. Pergunta 5. O Salmo, até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Está em Salmos 10 versículo 3. Verdadeiro ou falso? Falso. Está em Salmos 6 versículo 3. Pergunta 6. O Salmo, pois dizem, em com a nossa língua prevaleceremos, são nossos os lábios, quem é Senhor sobre nós? Está em Salmos 12 versículo 4. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Está em Salmos 12 versículo 4. Pergunta 7. O Salmo, salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons. Está em Salmos 12 versículo 7. Verdadeiro ou falso? Falso. Está em Salmos 12 versículo 1. Pergunta 8. O Salmo, das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia, carvões se acenderam dele. Está em Salmos 18 versículo 8. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Está em Salmos 18 versículo 8. Seja membro do nosso canal e receba benefícios exclusivos. Clique em Seja Membro, abaixo do vídeo. Pergunta 9. O Salmo, conceda-te conforme ao teu coração, e cumpra todo o teu plano. Está em Salmos 20 versículo 4. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Está em Salmos 20 versículo 4. Pergunta 10. O Salmo, grande é a sua glória pela tua salvação, glória e majestade puseste sobre ele. Está em Salmos 21 versículo 10. Verdadeiro ou falso? Falso. Está em Salmos 21 versículo 5. Pergunta 11. O Salmo, quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Está em Salmos 24 versículo 8. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Está em Salmos 24 versículo 8. Pergunta 12. O Salmo, Senhor meu Deus, clamei a ti, e tu me saraste. Está em Salmos 31 versículo 1. Verdadeiro ou falso? Falso. Está em Salmos 30 versículo 2. Pergunta 13. O Salmo, por isso, todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão.
Está em Salmos 132, versículo 14. Verdadeiro ou falso? Falso. Está em Salmos 32, versículo 6. Pergunta 14. O Salmo: Por quente está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Está em Salmos 36, versículo 9. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Está em Salmos 36, versículo 9. Pergunta 15. O Salmo: Não retires de mim, Senhor, as tuas misericórdias, guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Está em Salmos 52, versículo 19. Verdadeiro ou falso? Falso. Está em Salmos 40, versículo 11. Pergunta 16. O Salmo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Está em Salmos 88, versículo 6. Verdadeiro ou falso? Falso. Está em Salmos 46, versículo 1. Pergunta 17. O Salmo: O seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas e as suas habitações de geração em geração, dão às suas terras os seus próprios nomes. Está em Salmos 61, versículo 12. Verdadeiro ou falso? Falso. Está em Salmos 49, versículo 11. Pergunta 18. O Salmo: Livra-me, meu Deus, das mãos do ímpio, das mãos do homem injusto e cruel. Está em Salmos 71, versículo 4. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Está em Salmos 71, versículo 4. Pergunta 19. O Salmo: Os teus votos estão sobre mim, ó Deus, eu te renderei ações de graças. Está em Salmos 2, versículo 7. Verdadeiro ou falso? Falso. Está em Salmos 56, versículo 12. Pergunta 20. O Salmo: Livrai o pobre e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Está em Salmos 82, versículo 4. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Está em Salmos 82, versículo 4. Pergunta 21. O Salmo: Os montes foram cobertos da sua sombra, e os seus ramos se fizeram como os formosos cedros. Está em Salmos 80, versículo 10. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Está em Salmos 80, versículo 10. Visite nossa loja aqui no YouTube e conheça nossos lançamentos incríveis com frases e estampas super divertidas. Você pode escolher o modelo, tamanho e a cor com um clique apenas. Clique no botão visitar loja ou veja os produtos na loja abaixo do vídeo e faça uma visita. Você vai amar. Te vejo lá. E aí, como você se saiu? Deixe nos comentários. Não se esqueça de se inscrever, ok? Até a próxima e fique com Deus.